Ainda não tá? Pronto, agora está gravando. E eu vou começar aqui a fazer minha apresentação. Deixa eu ver ainda se eu consigo. Imagino que está tudo bem. Vocês estão vendo? Deixa eu só desinterromper, só para ter certeza que funcionou. Para eu ter um retorno de vocês aqui. Funcionou? Sim? Ok. Então vamos lá. Tá, então o que tem nessa figura são coisas aí do dia a dia, não tão dia a dia assim, né, quanto parece, mas que a gente usa o tempo todo, que são utilizados pelos seres humanos o tempo todo, que dependem da física quântica, né? Então, desde o chip do computador, tem aqui uma figurinha do chip, até os telescópios tão fundamentais para a gente poder receber o nosso sinal do Google Maps ou do Waze e saber onde é que a gente está, ou para poder chamar um carro via coisa que vocês não estão fazendo muito agora, né? Chamar um Uber, como exames de diagnósticos sofisticados que são vistos por imageamento, né? Então, isso tudo tem coisas da mecânica quântica. Então, isso aqui vocês já devem ter visto lá no meu videozinho. Isso é um gráfico todo torto que eu gosto de fazer. Essas linhas estão todas tortas, porque não tem rigor nenhum na limitação entre essas coisas. Mas o que eu quero mostrar é que no canto superior aí, à esquerda, está escrito lá, física clássica. Esse é o mundo que a gente habita. Então, essa é a nossa percepção de mundo. Então, tudo que sempre que a gente precisa da nossa intuição para saber se alguma coisa funciona ou não, a gente está aí nesse quadradinho da física clássica. Deixa eu tentar ver se uma coisa escreve aqui. Não funciona. Tá bem. Aí para baixo, quando a gente está em dimensões muito pequenininhas, aí está escrito, né, atômicas, nanômetros. Então, nanômetros é 10 a menos 9 do metro, 0,00, né, com umzinho lá no final, é que por volta dessas dimensões é que a física quântica se torna importante. Quando a gente está num mundo macroscópico de dimensões muito grandes, como se a gente estiver estudando astronomia, por exemplo, ou quiser saber de onde vêm as ondas gravitacionais, coisas desse tipo, a gente, em geral, quando a gente tem partículas que são aceleradas num colisor de partículas, né, com velocidades altíssimas, a gente está no limite da física relativística, que pode ser especial ou geral, dependendo do que a gente está estudando, né? A física geral pressupõe uma matemática muito mais complicada, uma matemática tensorial. Em geral, ela não é vista em nível de graduação. A física especial, a relatividade especial, sim, a relatividade geral, normalmente não. Dá para acompanhar, não é assim super complicado, mas depende de uma matemática mais sofisticada. E quando a gente junta essas duas coisas, a gente está no limite da física quântica relativística, né? Quando é que essa coisa acontece, por exemplo? Que também é conhecida como teoria quântica de campos. Se a gente quiser estudar o interior de um objeto compacto, como uma estrela de nêutrons, as partículas lá dentro vão estar no limite da relatividade, no limite da mecânica quântica, e elas podem ter velocidades que nos obrigam a usar modelos relativísticos. Tá bem, então a gente hoje vai começar a discutir um pouquinho desse quadradinho de baixo aí, associado com a física quântica. Como é que ela surgiu, né? Então, um pouquinho aqui da história disso. No final do século XIX, parecia que a física estava muito bem estabelecida. Então, a mecânica clássica se baseava na física newtoniana e nas transformações de Galileu, nada mais são do que transformações de referencial, quando a velocidade e a aceleração variam ou não, mas quando essas velocidades são baixas. E no ponto de vista do eletromagnetismo, as equações de Maxwell, que são lindíssimas, e vocês vão ver lá no curso de Física 3, Física 4, elas explicavam, em princípio, tudo o que se conhecia. Até que, né, eu já falei aqui para vocês na aula passada, que um método científico se baseia na experimentação, e vice-versa. A experimentação se alimenta de modelos que podem explicá-los, e aí a gente gera essa máquina.
aconteceram 3 experiências que não eram explicadas do ponto de vista da física conhecida naquele momento. Então, nem a mecânica clássica, nem o eletromagnetismo poderiam explicar o comportamento de um irradiador de cavidade, eu já vou falar para vocês o que é, e isso foi explicado, então, por Max Planck em 1900. Não explicavam o efeito fotoelétrico, que acabou sendo explicado por Einstein em 1905, não explicavam o efeito Compton, esse eu só vou citar, não vou falar dele hoje, vai ficar para uma outra oportunidade. Então, esses 3 aí são a base dessa troca de paradigma da mecânica clássica para a mecânica quântica no limite de validade de dimensões muito pequenas. E ainda tem aí em azulzinho, eu escrevi a relatividade, que é o outro assunto que a gente vai começar a abordar daqui 2 aulas. Também foi uma coisa nova, né? A relatividade também não podia ser explicada nem pela mecânica clássica e nem pelas equações de Maxwell. Então, hoje eu vou começar falando para vocês do irradiador de cavidade. Só que antes de falar deles, eu vou discutir aqui um pouquinho do espectro eletromagnético. Espectro eletromagnético é essa coisinha que a gente está desenhado aí, né? Onde a gente costuma desenhar as nossas ondas eletromagnéticas, e aí também lá no curso de Física 3, vocês vão ver que a luz é uma onda eletromagnética, né? Então, agora isso parece um jargão, mas acreditem, é verdade. Né? Então, essa onda eletromagnética, que nada mais é do que a luz, ela tem comportamentos que dependem do seu comprimento de onda e da sua frequência. Então, tem uma formulinha que está escrita aqui, ó, que V é lambda ni, V é a velocidade de uma onda qualquer, lambda é o seu comprimento de onda, que é o que está desenhadinho ali em cima, né? Então, o comprimento de onda, ele é definido quando a onda começa a repetir um novo ciclo igualzinho. E ni é a frequência. Só que no caso da onda eletromagnética, ou da luz, a velocidade é bem definida. Essa velocidade vale 3 vezes 10 à oitava metros por segundo no vácuo. Portanto, se essa velocidade é constante, o que significa? Significa que essa constante é lambda vezes ni. Então, se o lambda aumenta, o ni diminui e vice-versa, certo? Porque esse valor é sempre constante. Então, quando a gente olha aqui para esse desenho, que está aqui embaixo, eu queria ocultar esse negócio, não sei como é que eu faço. Não deu certo. Tá bom. Mas se a gente olhar aqui para esse desenho que está embaixo, a gente vê que quando eu tenho um comprimento de onda bem grande, a frequência que está lá embaixo é pequena, né? Então, a frequência em hertz aqui, logo a primeira de onda de rádio, ela é 10 a quarta hertz, né? 1000 hertz. Por outro lado, quando eu tenho um comprimento de onda muito pequenininho, vejam lá os raios X e os raios gama, que a gente também vai discutir de onde eles vêm, né? Os raios X vêm de dentro do átomo, da parte orbital, onde estão os elétrons, e os raios gama vêm de dentro do núcleo do átomo. Né? Então, se a gente olhar lá para o comprimento de onda deles, o raio X é 10 a menos 10, que é um angstrom, que é mais ou menos o tamanho do átomo, e os raios gama, 10 a menos 12. Se a gente olhar lá embaixo, a frequência associada do raio X é 10 a 18, do raio gama é 10 a 20. Então, quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência. Quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência. E na mecânica quântica, a gente vai ver que a energia, ela está associada com essa frequência, que é o que a gente vai ver agora a seguir. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é do tal de o irradiador de cavidade, né? O que era isso? Olha que coisa mais incrível. Então, os pesquisadores pegaram o que eles chamavam de sólido aquecido ideal, né? Sabe o gás ideal? Também tem um sólido ideal. E o sólido ideal tem um cara físico, né, que a gente pode utilizar, né? E esse cara físico, ele é composto, ele é ou tungstênio, ou tântalo, ou molibdênio, né? Então, são substâncias aí conhecidas. Para vocês terem ideia quem que é o tungstênio, aquela lâmpada que a gente usava até aí, quando vocês eram criancinhas, aquela lâmpada de bulbo, que tinha aquele fiozinho que aguentava uma temperatura tão alta que ele emitia luz, ele é feito de tungstênio, né? Então, aquela lâmpada do cara que tem uma ideia brilhante, né, padrão, um bulbozinho assim, com aquele ferrinho enrolado, aquele ferrinho enrolado não é ferro, é tungstênio, certo? Então, eles pegavam vamos pensar assim, num cubo, certo? De tungstênio, um de tântalo, um de molibdênio. Fazer um buraco nesse
cubo de cada um deles, e punha no forno. E aí, eles mediam a radiação que vinha do interior desse buraco, dessa cavidade. E aparecia uma coisa estranhíssima. Certo? A radiação que vinha do interior da cavidade é mais intensa do que a que vinha do exterior. Olha, é o mesmo material, certo? É um tungstênio que emite radiação do lado de fora e emite radiação do lado de dentro. Como é possível que essa radiação fosse distinta do mesmo material? Bom, mas era, certo? A outra coisa que eles perceberam é que a uma certa radiância, a uma certa temperatura, os 3 orifícios, as 3 cavidades, não importa se elas vinham de um cubinho de tungstênio, de tântalo ou de molibdênio, as 3 davam uma radiância idêntica, apesar da radiância externa da superfície ser muito diferente. Era muito estranho, certo? Era algo que vocês nunca devem ter pensado a respeito, porque a física clássica, que é a física que a gente conhece, não fala nada sobre isso. Bom, aí o que eles fizeram, né? O que os físicos gostam de fazer? Os físicos gostam de ajustar dados, né? Então, vocês sabem que se eu tiver uma reta, 2 pontos assim, eu posso pensar, o que ajusta esses meus 2 pontos? Ah, provavelmente uma reta. E aí eu posso dizer qual é a inclinação dessa reta. Se eu tiver vários pontos assim, fazendo uma curvinha, eu posso pensar, ó, quem ajusta essa reta deve ser uma parábola. E aí eu posso ajustar essa reta. Então tem, nesse site que eu falei para vocês aí, que chama a física, a rainha das ciências, tem um videozinho, que é o segundo, que tem lá embaixo, que chama ajuste de dados. Então eu faço ajuste de dados usando um programa no computador, e aí quem tiver interesse, saber como é que isso funciona, eu sugiro que vocês deem uma olhadinha lá. Mas hoje eu vou passar batido por isso, depois a gente pode conversar mais sobre o ajuste de dados. Então, o que os físicos tentaram fazer? Olha, nesse gráfico que tem aí, tem essas bolinhas, e o que os físicos tentaram fazer foi descrever uma função que ajustasse esses dados. Então, o primeiro deles que tentou fazer isso foi esse cara chamado, ou foram Halley e Jeans, né? E aí vê que a curva deles passa longe dos dados, ela sobe assim, quando a gente tem comprimentos de onda pequenos, né? Isso aqui, esse gráfico está mostrando a radiância em função do comprimento de onda. Percebam que a radiância é o quê? Né? Então, eu botei uma fórmula que parece uma coisa estranha, mas a radiância, ela é a variação da energia por tempo por área. Bom, energia por tempo é uma coisa que vocês vão ver aí, se é que já não viram, é potência, né? Potência é você pegar uma lâmpada e eu digo assim, essa lâmpada tem 20 watts, essa lâmpada tem 100 watts, isso é a potência da lâmpada. Se eu olhar onde é que ela ilumina, qual é a área, eu tenho aí a radiância. E a coisa engraçadíssima é que essa radiância, ela vale E, que é um coeficiente, vamos supor que esse E seja 1, sigma até a quarta. Esse sigma é uma constante. Então, na verdade, a radiância, ela é proporcional à temperatura à quarta potência, certo? E aí o Planck, também teve uma tentativa do Wien, que também não foi muito bem sucedida, mas a tentativa do Planck foi super bem sucedida. Essa curva aí que o Planck ajustou, ele propôs uma função que passava exatamente em cima dos dados experimentais. Eu não vou botar qual é essa função aqui, é uma função complicada, mas para escrever essa função, o que ele teve foi que supor que a energia... bom, dentro dessa função tinha uma quantidade que ele chamou de energia do oscilador harmônico, que eu já vou falar o que era proporcional a Hν. Ni é aquela frequência que vem do espectro eletromagnético. E o H? O H é uma constante, né, que ele foi chamada constante de Planck, que está colocada aí, 6,62 vezes 10 a menos 34 joule/segundo. 10 a menos 34, era um negócio minúsculo. Mas com essa constante embutida numa fórmula lá, ele conseguiu ajustar essa curva. Bom, ele conseguiu explicar também por que isso era dessa forma, né? Ele disse o seguinte: lá no interior da cavidade, na verdade, existe um comportamento que é um pouquinho diferente do que na superfície. É como se os elétrons do interior da cavidade passassem a se comportar como um oscilador harmônico. O que é um oscilador harmônico? O oscilador harmônico é um sistema massa-molo. Se eu pegar uma molinha e botar uma massa ali e soltar, essa molinha vai oscilar, né? Se não tiver atrito, vai oscilar para sempre. Se tiver atrito, que é o que acontece, ela vai parar de oscilar.
Esse movimento oscilatório de subir e descer dessa massa, ele é constante, é um oscilador harmônico. Ou um balanço de jardim, né? A gente pega uma criança e balança a criança, né? Tem uma certa amplitude. Se não tiver nada aqui, nenhum atrito que diminua essa amplitude, o que a gente tem é um movimento descrito por um oscilador harmônico. Muito bem, a grande coisa sacada dele, então, foi conseguir ajustar essa curva, saber que para ajustar essa curva ele precisava de uma constante minúscula, 10 a menos 34, e ainda associar essa constante com a energia que esses elétrons que estavam sacudindo e mandando informação para a gente, lá dentro do buraco do irradiador de cavidade, tinham. Tá? Então, isso aqui foi o começo da física quântica. Vocês vão ver isso no curso de estrutura da matéria de um jeito mais bem explicado, vocês vão ter uma matemática melhor para poder fazer uma integral e perceber por que essa coisa toda é verdade, vocês vão saber derivar, vão saber integrar quando chegar ao curso de estrutura. Eu garanto para vocês que essa coisa aqui é super bonita, e entender que esses elétrons que estão lá dentro dessa cavidade, não importa se essa cavidade seja feita no tungstênio, no molibdênio ou no tântalo, esses elétrons se comportam da mesma forma e vibram da mesma forma, é uma coisa sensacional. E essa foi a grande sacada do Planck. Então, isso aqui foi o começo, a primeira experiência que, para ser explicada, precisou dessa constante H. E aí, na frente desse HNI, eu botei um Nzinho, né? Esse Nzinho tem a ver com o número quântico que vai aparecer, né? Então, essa energia do oscilador harmônico, ela podia ser HNI, 2HNI, 3HNI, 4HNI, então ela podia ser quantizada, né? Esse N aparece aí como... E aí vocês estão vendo de onde vai vir a palavra quântica. A segunda experiência é conhecida como efeito fotoelétrico. Bom, o efeito fotoelétrico é aquilo que acontece nessas células fotovoltaicas ou fotoelétricas, que estão aí em alguns telhados gerando luz a partir da energia solar, ou a partir da radiação que a gente recebe do Sol. Então, ela se deve, eu vou mostrar aqui para vocês um appletzinho, né, vou fazer aqui uma simulaçãozinha para a gente ver como ela acontece, mas essa emissão dos elétrons de uma determinada superfície, ela acontece quando a luz incide sobre essa superfície. E aí os elétrons, eles pulam de uma placa para outra, e eles geram corrente, a gente vai ver como é que isso funciona. Bom, essas experiências foram realizadas aí por Hertz e por Lennart antes de 1900, e a explicação teórica veio em 1905, né? E o que o Einstein explicou, e a gente já vai ver daqui a pouquinho como é que é a explicação, é que a energia desses elétrons era Hν, né? Então, percebam que aqui, essa energia do oscilador era também um NHν, né? Se o N igual a 1 é igual à mesma coisa, só que aqui a gente está vendo que a luz tem um comportamento ondulatório, ela se comporta como uma luz, né? Essa radiação era percebida na forma de calor, mas também na forma de luminosidade, né? Enquanto que aqui, essa explicação é um pouquinho diferente, né? No efeito fotoelétrico, esses elétrons vão funcionar como corpo, é uma característica corpuscular, né? Então, a gente já está vendo aí que, às vezes, tem um comportamento ondulatório, às vezes tem um comportamento de partícula. Tá. Então, eu vou sair aqui dessa minha apresentaçãozinha, vou diminuir, e vou... Opa, tem alguém aqui parado esperando para entrar, sinto muito. Ok, então eu vou interromper esse compartilhamento, e agora eu vou compartilhar esse efeito fotoelétrico aqui. Espero que isso aí funcione direitinho, vamos ver de novo. Tá bem. Então, isso aqui, ó, é um simulador desse efeito fotoelétrico, e depois eu vou botar o linkzinho lá para vocês, junto com a aula, para vocês poderem baixar e brincar com isso. Percebam que aqui eu tenho eu tenho uma luz que está incidindo sobre uma placa metálica. Essa placa metálica está ligada numa outra placa metálica. E aqui tem
vamos pensar aqui. Aqui eu tenho um amperímetro. Então, o amperímetro, o que ele mede? Ele mede a passagem de corrente. Ele vai dizer para a gente se está passando corrente ou não. Essas placas podem ser de metais variados, tá? Então, aqui eu tenho várias opções. Eu tenho cálcio, platina, cobre, zinco e sódio. Eu vou começar aqui do cálcio, certo? Não está acontecendo nada. Eu estou aqui no infravermelho do meu espectro eletromagnético, e agora eu vou rodar nesse infravermelho aqui, ó, e vou entrar no visível, ó, luz visível, nada acontece, né? Luz visível, ainda no visível, visível, entrei no ultravioleta. Ahá! Tá vendo? Eu já estou numa região do espectro eletromagnético que eu não enxergo, né? Mas a gente sabe que existe, por isso que a gente usa protetor solar aí, quando a gente vai para a praia. Então, conforme eu estou indo aqui, ó, no ultravioleta, eu estou alterando. Olhem aqui, ó, isso aqui, essa corrente, eu estou gerando corrente. Então, esses elétrons, que são os fotoelétrons, eles estão sendo arrancados desse metal e estão pulando para o metal DK. E é essa informação que a gente lê aqui, ó, tá vendo corrente elétrica. Eu vou mexer mais aqui na minha frequência. Aqui, ó, ultravioleta, ultravioleta, ultravioleta. Bom, isso aqui não era explicado pela física clássica, né? A física clássica pensa o seguinte, bom, eu estou ali aquecendo o metal, e quando eu aqueço o metal, demora um tempinho para ele ficar quente, e depois disso, tem que ter, se eles têm energia, se os elétrons têm energia suficiente, eles vão pular para outra placa. Mas isso não acontecia assim, certo? Não era sempre, que era só esperar um pouquinho que esse elétron pulava. Depois tem outra coisa, que a intensidade tem um efeito, que também depois vocês vão ver lá no curso de estrutura, que não era passível de ser explicada com a física clássica. Então, só para a gente concluir e ver a explicação do Einstein, como é que funciona, eu agora vou vir aqui, ó, vou pegar aqui, por exemplo, aqui. Então, nessa região, aqui no azul, para o cálcio, não tem efeito fotoelétrico nenhum, né? Não acontece nada. Então, eu posso ficar ali com essa luz iluminando essa minha placa de cálcio, que nada acontece. Mas e se eu mudar para o platino? Para a platina? Também não. E se eu mudar para o cobre? Também não. E para o zinco? Também não. Será que eu escolhi a cor errada? E para o sódio? Ahá! Então, percebam que depende também de qual é o metal que está ali. Então, numa região que eu não tinha efeito fotoelétrico nenhum para vários metais, eu tenho para o outro. Certo? Está aqui a corrente. E aí, se eu aumentar isso aqui, de novo, eu aumento a quantidade. Eu aumento a corrente, né? Eu aumento a quantidade de fotoelétrons que pula de uma placa para outra. Eu aumento a corrente. Bom, como é que o Einstein explicou isso? Aí depois vocês podem baixar e ficar brincando com isso, né? Então, aqui, ó, esse aqui, ó, que legal. Eu vou voltar aqui, ó. Vamos ver aqui, qual é o último ponto onde ele tem. Ah, no azul já sabíamos, né? Vamos ver se tem algum que tem no infravermelho, ó. Vamos lá ver. O sódio, nada. Zinco, nada. Cobre, nada. Platina, nada. Cálcio, nada. Né? Mas existem outros metais que são sensíveis ao infravermelho também. Agora, vou brincar aqui com o cálcio de novo. Não, o cálcio a gente já brincou, né? Vamos botar aqui o sódio. Vou vir aqui no sódio. E a gente vê que aqui nessa região o efeito fotoelétrico já começa. Então, o que o Einstein explicou? O Einstein disse o seguinte, bom, o que acontece é que, na verdade, a gente não está preocupado com onda. O que está acontecendo é que esses elétrons que estão aí nesse metal, eles são pequenas partículas. Se eu der energia suficiente para ele ser arrancado do metal, ele vai. Mas qual é a energia suficiente para arrancá-lo do metal? Ah, depende do metal, porque a estrutura do metal, o quanto ele está preso no metal, depende, né? A estrutura de cada um deles é ligeiramente diferente. Eles têm são elementos químicos diferentes que se amarram uns nos outros de forma diferente. Portanto, o Einstein não só explicou como o efeito fotoelétrico acontecia, então são partículas que precisam receber a energia certa para pular de uma placa para outra, e também essa energia vai depender de quanto, de uma coisa que ele se chamou de função trabalho, né?
quanto esforço eu preciso fazer para arrancar esse elétron. Percebo, isso é, a energia de uma certa intensidade, ela vale quanto? Ela vale H vezes Ni, né? Então, a energia que eu tenho aqui no azul é H vezes a frequência do azul. A energia que eu tenho no ultravioleta vai ser o H vezes a frequência do ultravioleta. E lembra que eu falei para vocês? Menor o comprimento de onda, maior a frequência. Então, essa ultravioleta tem uma energia muito maior do que do infravermelho. A energia do infravermelho é associada ao H vezes a frequência do infravermelho. Como ela é menor do que a da ultravioleta, ela tem uma energia menor. No caso do sódio, essa energia não é suficiente para arrancar esse elétron de dentro do sódio. Certo? Tá bom. Depois a gente pode concluir essa conversa. Já que eu estou olhando aqui para esse espectro eletromagnético, aqui esse negocinho tem duas coisas que me interessam. Uma delas é o ultravioleta e outra é o infravermelho, né? São as duas bordas do visível que a gente enxerga. São duas coisas interessantes aí. Uma delas é a história do termômetro de infravermelho, que as pessoas estão usando para emitir a nossa radiação. Então, a gente emite, a gente tem calor no corpo, a gente emite radiação no infravermelho. Então, quando a gente for no supermercado e alguém botar lá uma pistolinha que emite, ela não tá, ela capta, essa pistolinha capta a radiação infravermelho que a gente emite, né? E quando a gente usa o ultravioleta C para matar Covid, na sexta-feira já vai ter um videozinho disponível no canal Mulheres da Ciência sobre esse assunto, aí eu vou mandar para vocês olharem, né? Então, temos que tomar cuidado, porque essa UVC, que não é nem a UVA nem a UVB, que a gente está acostumado a receber, né, que a gente passa protetor solar para se proteger, a UVC, ela é presa na camada de ozônio, então ela não chega até nós, mas a gente consegue produzir em laboratório, né? Essa radiação aqui é o que a gente chama de radiação ionizante, essa daqui é perigosa para o nosso organismo. A radiação infravermelha, ela é não ionizante, percebe? Ela está abaixo em energia ainda do visível. Então, ela não faz mal nenhum para a gente. E o fato da radiação ser ionizante ou não ionizante tem consequências do modo como a gente vai usar o espectro eletromagnético, né? Ou as diferentes frequências desse espectro eletromagnético. Muito bem, então vou de novo interromper aqui o meu efeito fotoelétrico. Vou interromper aqui esse compartilhamento 1 minuto. E agora eu vou voltar lá para a minha apresentação. Vamos lá, de novo. Ok? Ô, professora. Diga. Assim, eu não sei se talvez tenha sido impressão minha, sei lá, não sei, talvez eu tenha visto errado, mas eu não lembro qual que elemento que era, mas enfim, quando tu começou a aumentar a frequência ali, quando tu começou a puxar cada vez mais para o infravermelho, a relação entre a corrente, ou seja, a quantidade de fotoelétrons emitido e a luz, né, e a intensidade e a frequência, ela não era linear, ou seja, tipo, meio que... Não é linear. Então, eu pensava que era, então, não é linear, não é necessariamente... Eu vou concluir essa coisa, e depois a gente pode voltar lá, e vocês vão brincar com isso, e a gente pode discutir melhor, tá bom? Tá bom, tranquilo, tranquilo. Tá? Então, o recado que eu queria dar aqui nesse momento é que esse é um efeito que não é possível de ser explicado com a física clássica que vocês conhecem. Depois a gente pode discutir aí os meandros do efeito fotoelétrico. Entendi, obrigado. Combinado? Obrigado. Não. Então tá. Então a outra coisa que eu queria falar para vocês é que aí, ó, quem deve ter visto o videozinho lá que eu pedi para vocês verem, que falava dos elétrons, né, que às vezes se comportam como partícula e às vezes se comportam como onda. Em 1924, um fulano chamado de Broglie em francês, ó, e esse D tem 2 Ds mesmo, que é o postulado do de Broglie, né? E de Broglie faz parte do nome dele. É como se o cara fosse da Costa, João da Costa, e alguém sempre o chamasse como o senhor da Costa. A gente não faz isso em português, mas lá, com relação ao de Broglie em francês, ele era conhecido assim. Então, o postulado dele, percebe isso, é um postulado. O que é um postulado? Ele chegou lá e disse, é assim, né? Então, no postulado dele, ele disse o seguinte, da mesma forma que o fóton, né, que é a luz,
que é o que a gente acabou de ver até agora, tem associado a ele uma onda luminosa, que é o que a gente viu lá no irradiador de cavidade, uma partícula material tem associado a ela uma onda de matéria que governa o seu movimento. Olha que coisa mais fantástica, né? Então, o que a gente acabou de ver foi o radiador de cavidade, a gente tinha um comportamento ondulatório. Quando a gente viu o efeito fotoelétrico, a gente tinha um comportamento corpuscular, de partícula. Mas isso sempre da onda eletromagnética, ou dos fótons, né? Que são partículas sem massa. Mas agora ele postulou que isso valia para todo mundo, isso valia para o elétron também, que foi exatamente o que vocês viram no filminho. Então, aquela experiência de dupla fenda que vocês assistiram mostra para gente que o elétron às vezes se comporta como fóton e às vezes se comporta como elétron. E nesse caso, quando ele tem essa onda de matéria, o primeiro slide que eu botei aqui para vocês, né? Era a definição de uma onda, né? A onda tem um comprimento de onda. Então, se eu tenho uma onda, que eu vou chamar de onda de matéria, ela precisa ter um comprimento de onda. E quanto é que ela vale? Ela vale o H, que é a tal da constante de Planck, dividida pelo momento da partícula. Isso é, essa partícula precisa estar em movimento para ter um comprimento de onda, né? E esse comprimento de onda da partícula depende desse movimento associado a ela, né? Depende desse P. Eu vou fazer uma continha aqui para vocês perceberem quanto é que ela vale. Muito bem, então aqui, ó, vamos supor que eu queira calcular o comprimento de onda de de Broglie associado a uma bola de futebol, que tem 1 kg de massa, tem um pouco menos, né, mas só para aproximar, e está andando a 10 metros por segundo. E associado a um elétron, cuja energia é 100 elétron-volts. Eu vou fazer essa conta em separado, aqui eu só vou mostrar o resultado. Vocês vejam que para a bola de futebol, que é uma grandeza completamente macroscópica, esse comprimento de onda é 10 a menos 25 do angstrom. Um angstrom é 10 a menos 10 do metro. Então, esse comprimento de onda é 10 a menos 35 de um angstrom. É tão pequeno, como é que eu vou conseguir medir 10 a menos 35 de onda? Isso, na verdade, está abaixo de uma coisa que a gente chama escala de Planck. Está abaixo do que aquilo que eu consigo medir com qualquer equipamento de medida que eu tenho. Por outro lado, se eu tiver um elétron de 100 elétron-volts, que é uma energia característica do elétron, nada excepcional, como a gente vai ver também agora na continha, esse comprimento de onda me dá um angstrom, 1,2 angstrom, certo? E lembra que o angstrom, quando eu mostrei o espectro eletromagnético, é mais ou menos o tamanho do raio do átomo, tá? A gente está no nível atômico, então esse comprimento de onda do elétron é do tamanho de um átomo, nada excepcional no mundo microscópico. No mundo microscópico, esse elétron com essa energia tem um comprimento de onda compatível com o mundo no qual ele vive. Então, agora, eu vou interromper outra vez, e a gente vai fazer uma continha aqui, ó. Interromper. E aqui eu vou abrir isso aqui, e a gente vai fazer uma conta. Fazer física também é fazer conta, né? A gente já discutiu aí que a gente precisa da matemática. Então, vamos ver aqui. Muito bem. Agora, vamos supor aqui, vamos fazer essa continha, né? Então, a gente viu lá que o lambda é H sobre P. Então, no caso da bola, o que é o P? O P é mV. O M é 1 quilograma e o V era 10 metros por segundo, certo? Então, esse P é 10. Então, se eu voltar aqui, isso aqui vai dar 6,6 vezes 10 a menos 34, dividido por 10, que é 6,6 vezes 10 a menos 35 do metro. Que eu disse que era da ordem de 6,6 menos 10 a menos 25 angstrom, minúsculo. Tá, agora vamos pro elétron, né? Eu disse que um elétron, ele tinha uma energia cinética de 100 elétron-volts. O que é isso? Um elétron-volt é uma unidade que é boa para a gente trabalhar no mundo microscópico, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 do Joule. Vocês conhecem esse número aqui, né? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb é a carga do elétron. Então, na verdade,
Isso aqui tem a ver com a energia que eu consigo dar para um elétron, para ele caminhar 1 volt, né? Uma diferença de potencial de 1 volt. É uma coisa que vocês vão estudar lá em Física 3 também, mas é daí que vem essa unidade desse jeito. O que é energia cinética? Energia cinética eu posso escrever com mv² sobre 2, certo? Portanto, eu posso dizer que M2V2 é 2m vezes K, certo? Isso aqui é K. Então, eu multiplico 2K e multiplicar M desse lado e M desse outro, eu tenho que ser M2V2. Agora, o que eu quero é o momento, né? Deixa eu voltar aqui na minha... Deixa eu ver aqui. Aqui. E o momento é MV. Portanto, eu posso dizer aqui para vocês que o momento, que é MV, é raiz quadrada de 2m vezes a energia cinética. Portanto, se eu vier aqui para esse elétron, eu escrevi aqui agora... Opa, perdão. E escrever aqui que o comprimento de onda é H sobre P, é 6,6 vezes 10 a menos 34, dividido pelo P, que é isso aqui, né? Que é raiz de 2 vezes. A massa do elétron é 9,1 vezes 10 a menos 31 do quilo. E a energia cinética é o 100 eletronvolts, né? Então é 100, só que agora eu tenho que passar isso para Joule, né? Vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. E aí, se vocês fizerem essa continha, vocês vão ver que isso aqui vai dar 1,2 vezes 10 a menos 10, que é 1,2 angstrom. Ok? Moral da história. Por que eu estou fazendo essa conta aqui para vocês? Então, vou interromper aqui de novo, depois vocês podem acompanhar lá o vídeo, se vocês quiserem olhar para essa continha com calma. E vou voltar lá na minha apresentação. Moral da história, né? A gente só percebe esse comportamento quântico quando a gente está no mundo microscópico. Então, não tem colchão quântico, não tem bola de futebol quântica, porque é impossível perceber qualquer comportamento quântico se a gente está naquela parte de cima daquele meu gráfico, né? Que foi a primeira coisa que eu mostrei na aula de hoje, que é o que eu disse que a gente chama de física clássica. Se a gente está no domínio de validade da física clássica, a física quântica não aparece, ela não se faz presente, né? A gente não consegue perceber a existência dela. Tá bom. E agora, essa fórmula linda aí é a equação da onda, né? Então, vocês estão aqui na primeira fase, ninguém precisa saber o que é essa equação da onda, mas é que ela é tão linda que eu não resisti, botei aí. Essa equação diz o seguinte, que a derivada segunda do campo elétrico, né, ou de uma onda com relação ao seu deslocamento, é 1 sobre V ao quadrado, a derivada segunda dessa onda com relação ao tempo, né? Esse nada, esse del, que tá aí, na verdade, significa que essa onda tem uma derivada parcial. Então, vocês já devem ter visto aí, vocês estão talvez vendo o limite, né? Mas em breve vocês vão ver a derivada, e o símbolo que a gente usa para derivada é um Dzinho. Mas isso é um Dzinho quando tem uma função que é de... Vou interromper aqui de novo, vou escrever mais uma coisinha. Vou interromper aqui e vou escrever só mais uma coisinha aqui na minha mesinha. Vou voltar lá. Ai, que falta, faz um quadro negro. Aqui. Agora eu vou... uma coisinha limpa aqui, né? Então, vejam aqui. Quando a gente tem uma função, vou chamar assim, função f de x. Vocês vão ver lá para frente que quando eu quero derivar essa função, isso aí, na verdade, a gente usa uma notação de f de x. O que é derivar essa função? Vou pensar que eu tenho uma função assim, ó, f como função de x, e que isso aqui seja uma reta. A derivada, nesse caso aqui, é a tangente dessa reta.
tá? Então, essa é uma notação df dx, mas se eu tiver, por exemplo, se isso aqui for uma derivada, agora é uma função g em função de t, g em função de t, vamos supor que também é uma reta, e eu quiser saber qual é a derivada disso aqui, ou qual é a tangente, esse negócio a gente chama, a notação é dg dt, ok? Mas e se eu tiver uma função, vou chamar aqui h, oi, ixi, apertei um botão aqui que eu não devia. Se eu tiver uma função que é função agora de x e de t, em vez de eu dizer que eu posso derivar essa função com relação a x e com relação a t, para eu saber que eu posso derivá-la com relação a duas variáveis diferentes, normalmente eu uso essa notação, ó, del h, del x e del h, del t. Então, é só uma notação, não tem nada de misterioso, mas é misterioso para vocês de todo jeito, porque acho que muitos de vocês não viram derivada, mas o que eu quero falar, para lá dessa notação, vou voltar lá no meu... O que eu quero falar é que essa equação aí, por mais estranha que ela pareça, ela tem como solução uma função que é essa função senoidal que está escrito aí embaixo. A seno de kx menos ômega t. Esse A me dá a amplitude da onda, né? Então, quanto ela sobe e desce, quando a gente pega a onda do mar, quando que a gente vê para cima daquela crista da onda, é a amplitude. O K é 2π vezes a sua frequência, e o K é 2π sobre o seu comprimento de onda, e o ômega é 2π vezes a frequência, certo? Então, essa função de onda tem esse resultado, também é uma coisa que vocês vão ver mais para frente no curso. E a probabilidade de eu encontrar um determinado... de encontrar essa onda num determinado ponto e num determinado instante, nada mais é do que o módulo de x de t. Então, quando a gente trabalha com ondas, a gente trabalha com probabilidade, tá? Então, isso tudo, essa coisa linda aí, que eu escrevi, é para dizer para vocês que a tal da equação que descreve a física quântica é uma equação conhecida como equação de Schrödinger, que foi proposta em 1926, que tem essa cara aí, ó, comparem com a outra. A diferença é que nessa aqui o E está derivado duas vezes, né? E com relação ao X, e o T duas vezes com relação ao T. E aqui é uma vez com relação ao X e duas vezes com relação ao X e uma vez com relação ao T, certo? Mas é uma cara de onda. Então, esse psi-xt aí, que é a solução dessa equação, ela é conhecida como função de onda, a solução de uma equação, que é uma equação de onda. E qual onda é essa? É a que descreve aquela onda de matéria que o de Broglie propôs, né? Então, não só eu consigo um comprimento de onda para aquela onda, mas eu consigo descrever a cara dela. É claro que nada disso é assim super simples, né? Isso é não trivial, mas a ideia que eu quero que fique aqui é que é justamente pelo fato de que a gente está trabalhando com onda que essa teoria é probabilística. Porque como eu já disse aqui, a equação, quando eu tenho uma onda, eu tenho uma probabilidade de encontrá-la num determinado lugar, que é esse módulo de E ao quadrado. Portanto, aqui eu também tenho uma probabilidade. Então, o fato de a gente dizer que a teoria é probabilística é simplesmente porque ela tem um caráter ondulatório. Nada mais do que isso. E não significa que ela seja imprecisa, certo? Dizer qual é a probabilidade não quer dizer que é uma coisa doida que pode ser qualquer coisa. Eu posso ter uma probabilidade muito bem definida, muito alta de alguma coisa, detectar alguma coisa, isso não quer dizer imprecisão. Bom, continuando aí na novela da física quântica, né, dos seus primórdios, depois veio o Heisenberg. O Heisenberg foi orientado por Niels Bohr. Niels Bohr foi um cara, o máximo, né, que trabalhava em Copenhague, e o Heisenberg era um alemão que foi trabalhar com ele. E o princípio da incerteza diz o seguinte, né, isso aí parece tudo um monte de coisas abstratas, mas não é não. Diz o seguinte...
que se eu multiplicar o momento de uma partícula, ou a variação do seu momento com a variação da sua posição, esse número tem que ser maior ou igual a h cortado sobre 2. Ó, o que é h cortado sobre 2? É um número minúsculo. H cortado é h sobre 2π. Então, h cortado sobre 2 é h sobre 6π, ou seja, 6,6 vezes 10 a menos 34 dividido por 6π, né? 6π é 6. Então, dá 10 a menos 34. Então, o que ele está me dizendo é que a variação do momento vezes a variação... Se eu tenho precisão na localização, eu não tenho precisão no momento, porque um multiplicado por outro tem que ser maior ou igual a 10 a menos 34. Ó, no mundo macroscópico isso não é nada. Isso significa que se eu pegar uma bola de futebol e chutar essa bola de futebol e ela fizer uma parábola, eu sei dizer exatamente qual é a posição dela conforme ela está se deslocando no espaço. Conforme eu sei qual é a velocidade e sei qual é a posição, né? A velocidade, porque o momento é simplesmente mv, m é fixo, eu sei a velocidade. Mas no mundo microscópico, percebe, esse 10 a menos 34 é muita coisa. Isso significa que eu tenho dificuldade de localizar a partícula. O mesmo vale para quando eu tenho energia e tempo. Se eu sei qual é a energia de uma determinada partícula, eu não sei dizer quando que ela tem energia, certo? Ou eu estou limitada a uma precisão de h cortado sobre 2. Ok. A outra coisa que a gente sabe é que essa função de onda, que é solução dessa linda equação, ela pode ser escrita como uma combinação linear de outras funções parecidas. Isso também é uma coisa que vem lá da teoria ondulatória, né? Se eu tenho uma onda qualquer, eu sempre posso somar outras ondas para obter essa onda bem definida ou mal definida, né? Eu acho que eu falei aqui para vocês do QRS, talvez não. Vou falar. Eu vou interromper aqui para escrever isso de novo. Vou interromper aqui e vou voltar lá para minha mesinha. Vou abrir aqui uma outra página. Então, quando a gente tem a gente faz um eletrocardiograma e a gente tem esse sinalzinho aqui, né? Eita, nossa. Isso aqui é muito difícil para mim. Vou apagar e fazer de novo. Peraí, tá muito ruim. Vamos lá de novo. Então, eu tenho aqui o sinalzinho. Então, isso aqui chama QRS, TUF. E aí, de novo, QRS, né, que é uma onda. Bom, essa onda aqui, eu posso escrever como uma soma de outras ondas. Né? Então, eu tenho, sei lá, uma onda que faz assim, uma onda que é uma onda serra. Se eu somar as ondas corretas, eu consigo reobter essa onda aqui. Isso aqui chama... É dado por uma soma de Fourier, que vocês também vão ver em algum momento aí na vida de vocês. Muito bem, então isso significa que eu posso escrever que uma onda, como é que eu tinha escrito lá, né? Psi de x pode ser uma onda A1 vezes Psi1 de x mais A2 vezes Psi2 de x. O que é A1, A2 e A3? A1 aqui, isso aqui é um coeficiente. Eu posso ter um monte dessa e bem pouquinho dessa, ou meio a meio, ou assim por diante, certo? Por que eu estou falando dessa coisa? Porque para a gente entender o tal do gato de Schrödinger. Então, eu vou interromper aqui de novo, vou voltar lá de novo para a minha apresentação. Então, qualquer função de onda que satisfaz aquela onda, ela também pode ser escrita com aquilo que a gente chama combinação linear de várias funções. Aqui eu botei N funções, podiam ser só 2, podiam ser 3, pode ser que eu precise de um número muito grande para descrever o meu QRS lá, que é a minha onda cardíaca. Pode ser que eu tenha uma onda muito mais simplesinha, que só com 2 ondas mais padrão eu consiga descrever, certo? Muito bem, isso nos leva ao famoso gato de Schrödinger,
né? Então, o gato de Schrödinger é um Gedankenexperiment. O que é isso? É um experimento de pensamento, né? Não é um experimento que foi feito. Então, o Einstein gostava disso, e o Schrödinger também inventou a história do gato. Então, a história do gato de Schrödinger é assim, ó, tem uma caixa, e dentro dessa caixa tem um frasco de veneno, certo? Esse frasco de veneno está lacrado. E aí tem um contador Geiger. Então, o contador Geiger é um contadorzinho que mede radiação. Então, quando chega a radiação, ele faz pip, 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 pip. Se vocês tiverem interesse, lá no meu canal, depois eu vou anotar aqui, eu mando o link também. Link do canal. Contador Geiger. Tem um vídeo onde se mostra a sensibilidade do contador Geiger para radiação nuclear, né? Então, vocês vão ver bem como é que funciona o contador Geiger. Então, tem assim um contadorzinho Geiger, que pode ser atingido ou não, e aí o modo como ele é atingido, a gente vai deixar aí para nossa imaginação. E quando ele é atingido, ele tem uns relezinhos, e esses relezinhos vão acionar essas manivelas que estão aqui, e essa manivela vai acionar o martelo, e o martelo quebra o frasco com veneno, e esse veneno é um veneno gasoso que se espalha e o gato morre. Certo? Então, eu não sei o que aconteceu, porque a caixa está lacrada. Então, a história do experimento é dizer o seguinte, bom, o gato, se eu não abrir a caixa, o gato pode estar vivo ou estar morto. Então, em termos de mecânica quântica, eu não sei se vocês estão vendo, aqui na minha frente aparece uma telinha aqui, que diz assim, que a função de onda do gato nada mais é do que uma combinação linear, isso é ter uma porcentagem de gato vivo com uma porcentagem de gato morto, certo? Vamos dizer meio a meio vivo, meio morto. Por quê? Porque eu não sei dizer o que acontece com o gato. Mas da mesma forma que naquela experiência da dupla fenda que eu mandei o videozinho, vocês viram que quando olha para a experiência, você determina o que está acontecendo, aqui dá no mesmo. Se eu abrir a caixa, eu sei o que aconteceu, né? Eu sei se o gato está vivo ou se o gato está morto, né? Então, essa é a história de que o gato está meio vivo, meio morto, a famosa experiência do gato de Schrödinger. Bom, e as aplicações disso, né? Isso aí tem montes de aplicações. Então, a física quântica está aí na nossa vida, eu mostrei lá umas figurinhas no começo da aula, né? Então, a mais prosaica delas é a emenda de fio elétrico. Então, quebrou, tropeçou, arrebentou o cabo o fio do abajur. O que é que você faz? Você corta o fio do abajur dos dois lados, tira aquele invólucrozinho que protege, pega aquela parte de dentro do fiozinho de cobre e amarra um no outro, depois põe uma fita isolante, né? E aí os elétrons continuam passando ali e você liga na tomada e o abajur funciona. Bom, isso não é explicado pela física clássica, né? Isso é explicado por um processo que se chama tunelamento, que acontece só quanticamente. Leitura de código de barras, precisão absoluta, ninguém diz para vocês que o sorvete custa R$2,22 ou R$2,23, não, na hora que você passa lá o sorvete, eles sabem exatamente quanto é que ele custa, né? Os transistores, que estão na base de tudo quanto é componente eletrônico, que a gente está usando aqui, os chips de computadores, os celulares, lá vou eu com o GPS de novo, gosto muito de GPS, né? O GPS tem muita informação, tem informação que vem da quântica, tem da relatividade geral, do campo magnético da Terra, é um negócio incrível que essa coisa funcione tão bem. Tem os DVDs, tem os Blu-rays, tem os exames médicos, e tem a tal da microscopia eletrônica, né? Que são microscópios, que ao invés de utilizar o raio, a gente pegar um microscópio normal, ele usa o raio de luz, né? No escuro a gente não vê nada, né? A gente precisa de um feixe óptico para enxergar. Mas o microscópio de varredura eletrônica, né, usa um feixe de elétrons. Como a gente já viu, ele também tem um comprimento de onda associado, só que é muito menor, então ele enxerga muito mais para dentro da matéria. A UFSC tem um laboratório fantástico de microscopia eletrônica que eu pretendia levá-los para conhecer, mas vou ficar devendo para uma outra oportunidade menos pandêmica. Então, aqui tem umas figurinhas, né, de coisas que foram analisadas com microscópio de varredura eletrônico. Então, aqui são estruturas atômicas, celulares e cromossomo, que a gente pode enxergar com essa precisão maior, justamente porque o comprimento de onda que chega lá é muito diferente, a energia que chega lá é maior do que a energia
Acho que eu falei alguma coisa atrapalhada, né? Não tenho mais aqui. Tenho sim, vamos voltar lá, para eu repetir essa frase certa. A energia é Hν, certo? Então, se eu tenho um comprimento de onda pequeno, um microscópio de varredura eletrônica, ele trabalha com comprimentos de onda de elétrons, que eu falei que estava na ordem aqui de 10 a menos 10 do metro, não foi isso que a gente viu aqui? Então, 10 a menos 10 ou até um pouquinho menos. Então, a gente vê que é o comprimento ali do raio-x. Então, para esse comprimento de onda, eu tenho uma energia que é maior do que a energia do visível, porque a energia está associada com a frequência, né? Então, o raio-x tem lá 10 a 18 Hz de frequência, e o visível tem 10 a 15 Hz de frequência. Então, vejam que as energias envolvidas em feixes eletrônicos ou em feixes ópticos são muito diferentes. Eu acho que o que eu queria falar era isso. Sempre lembrando, então, que essa física quântica deu para ver aí um gostinho de que tem um formalismo matemático rigoroso, nada simples, certo? Isso tudo foi desenvolvido com muita metodologia científica ao longo de algumas décadas, com base em coisas que foram feitas por muito tempo. Portanto, é uma coisa bem robusta, né? A física quântica a gente entende muito bem, e ela não dá espaço para colchões quânticos e outras interpretações mais esotéricas. Então, eu vou interromper aqui agora e vou parar de filmar. E aí vou abrir para a gente conversar e vou começar uma outra filmagem que depois, se for necessário, a gente